Fala galera, tudo bem? Agora ficou sério o negócio, agora a expectativa muda de fase. Em vez da expectativa pelos grupos, a gente passa a ter a expectativa pelos jogos. Agora é aquela contagem regressiva até novembro para chegar ao momento tão aguardado, né? Agora é o momento de focar em cada um desses confrontos, intensificar a preparação que já começou lá no início do ciclo, de estudo sobre cada uma das seleções, de acompanhamento de tudo, para chegar lá na Copa do Mundo. E claro, tem muita coisa possível para falar aqui. Eu não gravei o vídeo antes, eu não fiz uma live antes, eu tava na live do UOL, né? Então acompanhando o sorteio ao vivo, ficamos lá quase 2 horas, praticamente 2 horas, falando de tudo quanto é detalhe do sorteio, das possibilidades, depois do confronto com vários convidados também. Agora é hora daqui no canal da gente falar um pouco grupo a grupo. Acho que não tem muito como não ser um sorteio legal, eu pelo menos vejo dessa forma, mas se a gente quiser iniciar por um caminho que acaba sendo inevitável, muita gente olha e fala, e qual que é o grupo mais difícil, grupo da morte e tudo mais. Não acho que tenha dessa vez, tá? Acho que é um sorteio que equilibra grupos de diversos níveis diferentes, com diversos pontos equilibrados. Pode ser um grupo mais nivelado como um todo, um grupo que tem uma briga mais específica, mais aberta entre os quatro, ou por uma segunda posição, a condição de segunda força do grupo, ou um distanciamento um pouco maior dos dois primeiros para os demais. Varia de grupo para grupo, mas eu não vejo um grupo como aquele grupo mais destacado. Vejo grupos que eu vou falar aqui como os mais interessantes por cruzamentos, por choques, por duelos estrategicamente falando, por estilos que se enfrentam. Isso eu acho mais legal de projetar por enquanto. Mas vamos lá. Vamos começar grupo a grupo aqui pra gente falar, até porque, como vocês sabem, esse é um vídeo que pode levar 3 horas aqui. Pretendo fazer um pouco menor do que isso, mas poderia. Grupo A, com Catar, Equador, Senegal e Holanda. Então o jogo de abertura da Copa, dia 21 de novembro, vai ser entre Catar e Equador. Muita gente olha torto, é claro que não é o jogo mais midiático para abrir uma Copa do Mundo, mas achei esse grupo muito interessante, dos mais interessantes da Copa do Mundo. Por estilos diferentes, por reunir, ainda que não seja um grupo que reúna grandes holofotes, é um grupo que tem dois recentes, né, os dois últimos campeões continentais de Ásia e África, né? Senegal, recentemente campeão da África, Catar, lá mais atrás, campeão da Ásia, o último campeão da Copa da Ásia. É claro, é um ciclo em que o Catar não participou das eliminatórias, então muitas vezes se perde um pouco o parâmetro disso. Mas vamos lembrar que o Catar vem se preparando já há bastante tempo para receber essa Copa do Mundo, trabalhando uma base que não muda muito em relação ao time titular, a forma da equipe jogar, com Félix Sanches no comando. É um Catar que mostrou sinais de força, não só na Copa da Ásia, mas ao longo do ciclo em outras competições que participou como convidado, por exemplo, né? Fosse Copa América, Copa Ouro, né? Participando o máximo possível, criando um calendário, batendo com eliminatórias europeias, né? O Catar tentou gerar esse confronto de ideias, de estilos, o máximo que poderia. É claro, é um elenco bastante limitado em termos de número de opções. Numericamente falando, é um elenco muito curto em termos de qualidade para competir. Mas acho que pode proporcionar bons jogos aqui. O Equador vem de uma transição, de uma transformação de um time que foi muito bem em torneios de base e que conseguiu fazer uma boa eliminatória sul-americana, conseguiu a classificação até de forma antecipada e chega para um grupo em que tem possibilidades também. Agora, acho muito interessante olhar para Senegal e Holanda dentro desse pacote aqui. Por quê? A Holanda teve um ciclo também conturbado, né? Se a gente pensar, o time estava mais ou menos acertado com o Ronald Koeman, ele sai para assumir o Barcelona. O time desanda, de certa forma, com uma escolha ruim com o Frank de Boer, mas quando a gente olha para o Van Gaal, a gente sabe que é um treinador que já mostrou capacidade para montar um time competitivo quando ele não parecia o mais estruturado. Copa de 2014 no Brasil é um bom exemplo, com a Holanda indo até a semifinal e fazendo uma boa Copa. E é uma Holanda que tem bons talentos individualmente falando. Eu não coloco a Holanda como um candidato a título, como uma das forças dessa Copa. Era um dos bons times do pote 2. E achei muito legal que a divisão dos potes no sorteio tenha jogado times fortes de potes 2 e 3 para o grupo que tinha o Catar como cabeça de chave. Porque esse era o grupo que poderia virar um grupo mais sem graça, acho difícil não ter graça em Copa do Mundo, mas um grupo mais fraco, por ter o Catar encabeçando, e a possibilidade de ter outros times que poderiam não ter grande força. Mas achei que essa divisão tornou um grupo dos mais divertidos, equilibrados, interessantes. Então se a gente projeta uma Holanda com o Van Gaal, e até em termos de escola, né? Embora a gente tenha visto a Holanda com diferentes estilos ao longo dessa última década em Copa do Mundo, chegando à final em 2010 com Bert van Marwijk, com uma característica bem diferente da escola tradicional holandesa, ou com as variações táticas do Van Gaal para 2014 também. Então assim, é uma Holanda meio
imprevisível quando a gente fala de grandes competições e de ciclos também, mas é uma Holanda que reúne bons jogadores individualmente falando e que tem capacidade para tentar ser um time ofensivo, porque essa é a exigência que se faz geralmente. E aí a gente enxerga Senegal como um bom contraponto a isso. Senegal é uma seleção muito forte defensivamente e uma seleção que tem capacidade para contra-atacar e gerar problemas. Bato muito nessa tecla desde antes da Copa da África, né? Senegal talvez seja a seleção africana mais pronta para a Copa do Mundo no sentido de poder dar trabalho. E esse é um grupo que abre as possibilidades para Senegal. Senegal pode avançar e dependendo, se a gente for pensar no cruzamento com o grupo B, talvez ir até mais adiante. Senegal pode tentar repetir o que já fez, que é uma das melhores campanhas de africanos em Copa do Mundo, chegando às quartas em 2002. E dessa vez, acho que não seria essa zebra toda que era em 2002, que estava num grupo que tinha a França, super favorita naquela ocasião, né? Era um grupo que tinha outras seleções fortes, como Dinamarca, como Uruguai, e Senegal foi a grande surpresa. Não olho para Senegal como uma seleção que entra aqui correndo por fora, ou para ser zebra, não. Senegal entra para ser uma das possíveis classificadas do grupo, de uma forma natural. Não é a seleção mais confortável quando precisa ficar com a bola para abrir defesas adversárias, mas se a gente olha para esse grupo, não é o que ela vai enfrentar. O Catar é uma seleção que tenta jogar, que tem como característica trabalho de posse de bola, de ocupação de campo de ataque, é claro, vai precisar se adaptar. A gente viu um pouco disso, por exemplo, na Copa Ouro, quando era um jogo mais exigente do ponto de vista físico. Vai ter um jogo mais físico, por exemplo, contra um Equador de uma intensidade maior. Vai ter um duelo em que a Holanda vai tentar controlar o jogo. Vai ter um duelo contra Senegal que pode aproveitar esse jogo mais direto, a posse do adversário para ser mais direta. Acho que é um grupo que vai gerar duelos muito interessantes, taticamente falando, estrategicamente falando. Vamos para o grupo B. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vencedor do playoff que falta da repescagem europeia, né? Pode ser Ucrânia, País de Gales ou Escócia. O País de Gales aguarda o vencedor de Ucrânia e Escócia, se a Ucrânia tiver condições de jogar em junho, né? Vamos ver também qual vai ser a condição. E acho que esse é um grupo que tem tudo aberto em relação à segunda vaga. A Inglaterra tem o favoritismo destacado dentro do grupo. A Inglaterra vem de um ciclo em que foi semifinalista da última Copa, foi finalista da Euro. Nem sempre é a seleção convincente, mas que tem bastante material humano, com muitos jogadores jovens amadurecendo. Então a expectativa da Inglaterra em relação à Copa é boa. Não coloco a Inglaterra como favorita à Copa, mas é uma seleção que precisa sim responder fazendo uma boa Copa e talvez mostrando um melhor futebol do que mostrou em 2018, do que mostrou na Euro 2021. Vamos ver se vai mostrar isso. Ter essa obrigação, essa expectativa de protagonismo pode ser um desafio para a Inglaterra, que vai ter pela frente uma seleção dos Estados Unidos, né? De novo um confronto entre Inglaterra e Estados Unidos, foi marcante na Copa de 50, foi estreia dos dois na Copa de 2010, mas é uma seleção norte-americana muito jovem, muito inexperiente, pensando numa troca de geração, que talvez vise 2026, muito mais do que 2022, as eliminatórias da CONCACAF não tiveram um bom nível e Estados Unidos e México não convenceram. No caso dos Estados Unidos é mais compreensível por essa ideia, por essa tentativa do Greg Berhalter de promover essa reformulação. Então é uma geração que tem bons nomes, pensando em amadurecimento, mas que ainda não está pronta. Então, não vejo um segundo colocado para esse grupo, em tese, destacado. O Irã não é aquela fortaleza defensiva que foi com Carlos Queiroz. O Irã fez uma eliminatória sólida, tem mais opções ofensivas do que tinha em 2018, se a gente pensar no desenvolvimento de alguns nomes, com Asmun e Taremi pro ataque, entre outros jogadores, mas tem um envelhecimento em algumas posições, tem questionamentos em relação à própria defesa que já foi mais sólida e não foi tão exigida ao longo do ciclo. Tem um trabalho não muito convincente, apesar de não ter tido qualquer tipo de susto nas eliminatórias asiáticas. É uma seleção que pode passar de fase aqui, porque é uma seleção que, nessa última década, conseguiu subir um degrau, conseguiu se colocar entre as principais da Ásia, ainda que não tenha sido o seu melhor momento ao longo dessa última década. E essa repescagem europeia, eu acho que ela é totalmente indefinida também, porque Ucrânia, Escócia e País de Gales, outra questão interessante aí, né? Outras, na verdade, geopoliticamente falando, então nem se fala, né? O Irã nesse grupo, enfrentando os Estados Unidos, isso aconteceu na Copa de 98, eles estavam no mesmo grupo também, mas a possibilidade de um Inglaterra e Escócia, né? Uma rivalidade local dentro desse grupo também, o próprio País de Gales também, então tem algumas questões muito interessantes ali, a própria Ucrânia se chegar lá, diante desse contexto de guerra, esse contexto da mobilização geopolítica do planeta também, é um grupo que vai ter muita história fora de campo. E dentro de campo, acho que deixa tudo indefinido em relação a quem fica teoricamente com essa segunda vaga, desde que a Inglaterra cumpra com seu favoritismo. E aí, pensando em projeções, isso pode abrir a perspectiva para quem passar no grupo A também, né? Para pegar um adversário que pode não ser dos mais convincentes
nas oitavas. Lembrando, o primeiro do grupo A pega o segundo do grupo B, o segundo do grupo A pega o primeiro do grupo B e por aí vai. Indo para o grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, acho que é outro grupo que deixa uma perspectiva de uma disputa bem aberta em relação a posto de segunda força. A Argentina chega muito forte nesse momento à Copa do Mundo, ela não pinta em listas de favoritas, candidatas, mas para mim ela tá no bolo. A Argentina cresceu demais ao longo do trabalho do Scaloni, a Argentina tirou um peso muito grande das costas de uma geração inteira em relação ao jejum de títulos com a seleção principal. Teve título olímpico, é verdade, mas eu me refiro à seleção principal. Então a Copa América, o Brasil pode não valorizar tanto, mas a Copa América para a Argentina fez o time ficar mais leve. E o impacto disso é uma Argentina jogando bem frequentemente. E uma Argentina sem esse peso nas costas é uma Argentina que entra como grande favorita dentro desse grupo. É claro, pode ser decepção, nunca dá pra prever, né? Nunca que vai ser um exercício de futurologia, e sim de análise do que a gente viu até agora. Até por isso eu não sou fã de ficar palpitando. Eu sei que vocês adoram palpites, eu sempre fujo de palpite, porque eu acho que não é o mais interessante ou mais importante do ponto de vista de análise. Agora, a Argentina é uma seleção que tem tudo pra passar, possivelmente bem por esse grupo, e tem tudo pra pegar um cruzamento bem complicado com o grupo D, que eu falo já já. Agora, nessa briga por segunda vaga do grupo, México, eliminatórias nada convincentes. Um trabalho que não atingiu um bom nível, embora tenha bons jogadores. Se você olha para um trio de frente com Tecatito Corona, com Raul Jiménez, com Lozano, você tem bons jogadores. Agora, você olha para o meio campo com Edson Álvares, com Héctor Herrera, você tem bons jogadores, mas com que frequência o México jogou bem dentro do ciclo? O México tem o seu fantasma das oitavas, mas de certa forma, para o nível recente do México, chegar às oitavas talvez seja cumprir o seu papel. E é um grupo que tem uma Polônia como uma grande interrogação. Para mim, a Polônia é a maior das interrogações dessas 29 seleções que a gente já conhece no dia desse sorteio. Porque a Polônia se classificou eliminando uma Suécia que para mim tinha um trabalho mais consolidado, mais sólido para dar trabalho na Copa, sendo a Polônia um time no momento de troca de técnico. Paulo Sousa deixou a Polônia para assumir o Flamengo e a Polônia ainda não tem uma cara em relação a como jogar. O ciclo da Polônia não foi bom. A Polônia tem bons jogadores, além do Lewandowski, mas a Polônia não vinha sendo coletivamente um time confiável. Então a Polônia vai conseguir fazer valer esse papel ali de segunda força do grupo? Não sei até que ponto. A Polônia veio do pote 3, é bom lembrar, do pote 2 era o México nesse caso. Mas acho que tá tudo muito próximo ali. Eu vi muita gente projetando até a Polônia como time do pote 3 para criar um grupo da morte. Eu discordo desse ponto, acho que vai muito do ponto de vista do Lewandowski, porque da Polônia como um universo de avaliação como time, primeiro, a gente não tem. Esse universo mais recente é muito recente, é só do playoff. E outro ponto, a Polônia do ciclo não era uma seleção tão forte assim. Vamos ver como vai chegar a Copa do Mundo. Para mim essa é uma grande interrogação. E acho que o que fecha o grupo, deixando essa briga mais aberta ainda, é olhar para uma Arábia Saudita que certamente não recebe holofotes e que estava no pote 4, mas a Arábia Saudita, em alguns momentos das eliminatórias asiáticas, foi a seleção que mais me agradou no continente. É uma seleção que tem um treinador com experiência e com sucesso em times menos badalados. Por exemplo, o Hervé Renard fez com Zâmbia, sendo campeão africano, ganhando a Copa Africana de Nações, ou o que fez com Marrocos no ciclo passado, deixando a seleção extremamente agressiva, numa forma de jogar que era interessante e que gerou o grupo mais legal daquela Copa, que era o grupo B, com Portugal, com Espanha, com Irã, estilos muito diferentes. A Arábia Saudita tem alguns funcionamentos já muito consolidados, seja o lado esquerdo do Al Hilal, com Al Sharani na lateral, Al Dawsari na ponta esquerda, o meio-campo com Cano e Al Faraj, jogadores extremamente técnicos. Agora, se a Arábia Saudita consegue subir um degrau em termos de intensidade de jogo, e principalmente se ela consegue se defender o suficiente implementando esse jogo, ela entra na briga para tentar passar de fase. Então, gostei do que vi nas eliminatórias da Arábia Saudita, acho que é um bom time do ponto de vista continental, do ponto de vista asiático, em alguns momentos melhor do que os outros que estão em potes mais à frente, mas que entra nesse bolo aqui da briga por uma segunda vaga. Indo para o grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e um time que vai vir do playoff 1, que é o playoff entre Peru, Austrália e Emirados Árabes. E aí uma das curiosidades também, né? A repetição de boa parte do grupo de 2018, França, Dinamarca, Peru e Austrália.
né? Eram as 4 seleções daquele grupo da Copa da Rússia. Então pode ter Peru, Austrália ou Emirados Árabes, né? Os Emirados Árabes acabaram de trocar de técnico, se classificaram para a repescagem. O Arruabarrena está começando um trabalho por lá. A Austrália tem uma seleção mais frágil, para mim a mais frágil se a gente olha esses últimos ciclos de Copa do Mundo, uma seleção com menos recursos, menos qualidade e com um menor nível coletivo atingido, se a gente compara com o time do Ange Postecoglou, por exemplo, na Copa de 2014 ou no ciclo seguinte, era uma Austrália bem melhor, coletivamente e individualmente. Hoje é uma Austrália que tem pouco a explorar. E vamos ver se o Peru vai conseguir superar o representante asiático na repescagem mundial, chegando à sua segunda Copa seguida, né? Que é algo fantástico do ponto de vista do trabalho do Gareca também. Mas é um grupo que tem a Tunísia também. A Tunísia é uma seleção bastante pragmática, né? Que dificilmente gera grande expectativa, muitas vezes tenta fazer jogos mais fechados, isso funciona do ponto de vista continental, tanto que frequentemente está em Copa do Mundo, vai para a quinta das últimas 7. Tem até algum talento tentando desenvolver ali, com o Mejbri, por exemplo. Tem o Ali Malou, que é um bom lateral, ala pela esquerda, com boa bola parada, bom cruzamento, bom passe, bom poder de organização a partir da ala. Tem alguns jogadores mais experientes, como o Cássio, que sempre é uma esperança para ser esse jogador, como falso 9, como meia mais criativo, um Skiri do Colônia. São alguns jogadores de uma Tunísia que acho que pode fazer um ou outro jogo chato para o adversário. Mas se a gente for lembrar a Copa de 2018, por exemplo, a Tunísia não conseguiu oferecer resistência num grupo que tinha Inglaterra e Bélgica, é verdade. Era um grupo bem pesado aquele da Tunísia. Dessa vez, a França entra na Copa do Mundo como a favorita, pelo menos hoje, se a gente for olhar, é natural apontar a França como favorita, porque a França é a atual campeã do mundo, a França teve o desenvolvimento de uma geração que já era muito forte e que agora é até mais madura do ponto de vista coletivo. Acho que o time do Deschamps cresceu dentro do ciclo e a ideia de transformar o time num sistema de 3 zagueiros funciona muito bem para o perfil dos zagueiros que a França tem. Se a gente pensa, por exemplo, num Koundé, num Pavard fazendo um zagueiro de saída pela direita, no Lucas Hernandes fazendo um zagueiro de saída pela esquerda, mas em você contar com alas, como um Coman que vai abrir o campo dessa forma, sendo um jogador ofensivo a mais, um Theo Hernandes que combina bem com esse papel na ala esquerda, e até a forma disso encaixar o trio de frente. Você poder permitir que Benzema, outra novidade importante em relação ao ciclo anterior, mas Benzema, Mbappé e Griezmann tenham liberdade e possam jogar soltos por dentro num trio de frente. É um time poderosíssimo, isso sem falar, claro, em Kanté, em Pogba, em outras opções que vão se desenvolvendo, como um Tchouaméni crescendo muito dentro desses últimos 2 anos, enfim, entre várias outras opções. É um elenco muito vasto quando a gente fala em qualidade, é um time maduro, é um time atual campeão, é um time que entra na Copa com essa responsabilidade. Ah, isso significa já ganhou, não sei o quê? Claro que não. A França em 2002 era super favorita ao lado da Argentina, as duas caíram na fase de grupos. Então, de novo, nunca que é previsão do futuro, e sim análise do status, do momento atual. E o momento da França gera esse status de favorita se a gente precisar destacar uma seleção. Agora, a Dinamarca é, para mim, uma das seleções mais interessantes do pote 2. E isso já gera um duelo muito legal nesse grupo. E também a possibilidade de um adversário de peso para uma Argentina nas oitavas. Porque se a gente pensa que França e Dinamarca são favoritas destacadas dentro desse grupo D, a Argentina vai enfrentar uma delas. E a Dinamarca foi, ao longo desse ciclo, uma seleção que jogou de diversas formas diferentes num bom nível de competitividade. 3 zagueiros, linha com 4, explora alas por fora ou por dentro, o meio tendo um grande papel ofensivo em termos de organização e de decisão. Você pode ter um meio campo com 2 meio-campistas encaixando de forma agressiva a marcação, como Delaney e Højbjerg fizeram algumas vezes. Você pode ter um meia mais cerebral como um Eriksen, vamos ver a sequência que o Eriksen vai ter até lá. Você pode ter um atacante de mais referência, de porte físico. Você pode ter um jogador de mais deslocamento na frente. Você pode, como o Damsgaard foi muito bem na Euro, por exemplo, pode ser o Skov Olsen, para citar outro nome, outros jogadores que vão surgindo, você tem não só os que vão surgindo, né, o Juraj Poulsen que já estava por lá, você tem diversos jogadores de características diferentes. Você tem um Wind, que pode ser um 9 mais móvel para abrir espaço para os caras que entram em diagonal. A Dinamarca tem estilos muito diferentes de jogar. Vai tentar transformar a dupla de volantes em um trio de meio-campistas, colocando Norgard para fazer essa saída de bola, direcionando bolas longas, como um primeiro volante de um trio central. A Dinamarca mostrou adaptações muito interessantes ao longo do ciclo, fez uma ótima Euro e acho que é uma seleção para a gente prestar atenção na Copa do Mundo também. Indo para outro lado, né? Indo para o grupo E, o vídeo evidentemente já vai ficando grande, não tem como fugir disso. Espanha.
Aí o time que sair do outro playoff intercontinental, Alemanha e Japão. Esse é um grupo que já tem, de uma forma mais destacada, dois favoritos, porque Espanha e Alemanha vão fazer um dos principais duelos da fase de grupos, isso é evidente. É muito interessante olhar para o estágio dessas duas seleções também, pensando, a Espanha vai chegar à Copa do Mundo com um time jovem, mas já está muito nítido que o Luiz Henrique aposta e não tem nenhum medo de apostar na garotada, e que isso traz resultados do ponto de vista de um time que joga da maneira que o Luiz Henrique quer. Na Euro, a Espanha chegou com várias opções muito questionáveis e fez uma boa Euro, fez jogos bons. A Espanha foi além das minhas expectativas na Euro. E se a gente pensar num outro aspecto também para levar em consideração, o desenvolvimento do trabalho do Xavi no Barcelona, se o Barcelona entra nos trilhos como começa a entrar, isso dá sinais positivos para alguns desses jovens que serão peças importantes para o Luiz Henrique na Euro. Exemplos: Pedri, o principal dos exemplos possíveis. Ferran Torres, um jogador importante para o Luiz Henrique, mesmo antes de ir para o Barcelona. Um Gavi, um Eric Garcia, opções que tendem a ter minutos, espaço, inclusive em time titular com a Espanha. Então eu acho muito interessante observar isso. A Espanha não vai para a Copa do Mundo como a favorita, como a seleção necessariamente dos grandes nomes, mas a Espanha vai para a Copa do Mundo com garotos de potencial, com um treinador que sabe explorar isso deles e possivelmente depois de um 2022 de desenvolvimento de algumas dessas peças dentro do ambiente do Barcelona. Acho que isso é interessante de olhar. E como contraponto, uma Alemanha de um estilo diferente, com o Hansi Flick que assumiu durante o ciclo, né, depois da Euro, a reta final de ciclo, que foi longo, né, da era Joachim Löw, foi muito ruim, então a Alemanha já tinha virado um time que tentava controlar jogos, mas que ficava vulnerável e muitas vezes lento para ser superado em situações de contra-ataque, em jogos de transição. Isso já tinha acontecido, por exemplo, dentro da Copa passada. A Alemanha com Hansi Flick tenta ser um time mais móvel, mais dinâmico, mais direto, mais intenso. Vamos ver algumas das escolhas do Hansi Flick em relação à Copa do Mundo até lá. Tem alguns jogadores, alguns trabalhos, variações de linha de 4. Você tentar um Raum, que faz uma boa temporada no Hoffenheim, que tem um ótimo cruzamento, virando esse ala que vai se projetar pelo lado esquerdo. Jogadores jovens, como por exemplo Musiala, o Wirtz infelizmente sofreu uma grave lesão recentemente com o Bayer Leverkusen, mas jogadores que podem entrar nessa renovação, nesse processo, que ainda tem outros jogadores de qualidade. E aí você pensa, num universo de seleção, o Timo Werner tem rendido melhor do que no Chelsea. Você tem um Havertz, você tem um Kimmich como uma peça importante dessa saída, dessa distribuição, desse direcionamento. A Alemanha tem um bom elenco. E a Alemanha deve ter uma cara diferente com o Hansi Flick. Acho que tem uma mudança de chavinha de estilo de jogo para um time um pouco mais intenso, mais vertical do que a gente vinha vendo antes. E até por isso Espanha e Alemanha largam na frente. O Japão, eu esperava que o Japão fosse chegar nessa Copa de 2022 mais pronto no sentido de transição de geração. O Japão trabalhou e muito bem parte desse ciclo pensando na Olimpíada, né, no ciclo olímpico, com um time jovem de muita qualidade. E vários desses jogadores despontaram com muito potencial. Só que acho que em determinado momento do ciclo, essa virada de geração deu uma estagnada. Então o Japão teve um início ruim de reta final de eliminatórias, depois conseguiu se classificar num grupo que não era fácil porque tinha Austrália e Arábia Saudita, ou seja, eram 3 times de níveis próximos brigando por 2 vagas diretas. O Japão conseguiu se classificar, mas ainda acho que o Japão não chegou ao nível que poderia pela garotada de potencial que tem. Acho que alguns nomes ali devem se consolidar. Endo, Altanaka no centro do campo, opções de ataque, você tem um Minamino partindo da esquerda para dentro, um Junya Ito pelo lado direito fazendo esse papel, mas várias outras opções. Vamos lembrar, por exemplo, do que foi o surgimento de um Takefusa Kubo em determinado momento desse ciclo. Na seleção, acabou perdendo um pouco de espaço, entre vários outros jogadores jovens. Enfim, acho difícil a tarefa para o Japão num grupo que tem Alemanha e Espanha. E a outra equipe que vai entrar aí é a que vem da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia. A Costa Rica até tem o histórico de causar grande surpresa na Copa de 2014. Estava naquele grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai e passou de fase. Foi uma das grandes histórias da Copa do Mundo no Brasil. Mas não vejo a Costa Rica com esse perfil. Acho até que o confronto contra a Nova Zelândia pode ser perigoso. É uma Nova Zelândia de difícil parâmetro, mas que vai fazendo uma transição também de geração com muitos jogadores jovens. Depois desses últimos ciclos aí de sub-20, sub-17 em 2017, 2019, a Nova Zelândia tende a ter um time de muitos garotos, ainda dependente do Chris Wood na frente como referência para um jogo mais direto, ainda dependente de um jogo físico, de bola parada, mas com mais qualidade para tentar trabalhar a bola. Agora, não sei, vamos ver quem vai chegar até a Copa do Mundo. De qualquer forma, quem entrar no grupo vai entrar como azarão, porque é um grupo que tem 2 favoritos bem destacados. Indo para o grupo F,
para mim, um dos grupos mais legais da Copa, projetando duelos, enfrentamentos, características. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Aqui a gente tem, além da possibilidade de cruzamento com o grupo E, com grandes duelos europeus, por exemplo, se Espanha e Alemanha passam, que é a lógica, e Bélgica e Croácia passam, olha o nível de confronto que a gente já tem nas oitavas com esses dois grupos se cruzando. Esse já é um ponto. Mas acho que é um grupo que tende a ter jogos muito interessantes. Pela forma da Bélgica jogar, um time que tenta se impor, trabalhar com a bola, dependente bastante da qualidade individual dos jogadores, principalmente das suas principais estrelas. Vamos ver como um Hazard vai chegar à Copa do Mundo. Lukaku, que desde que foi pro Chelsea não tá no nível da Inter. Um De Bruyne, são as principais estrelas da Bélgica, que teve um envelhecimento e até uma renovação de uma defesa, tentando achar novas alternativas para algumas das posições, para as alas em especial, mas que vai tentar jogar. Um Canadá, que foi a grande sensação, a grande atração das eliminatórias da CONCACAF. Antes das eliminatórias começarem, eu lembro de até gravar o vídeo aqui e falar, o Canadá pode ser um time para de repente brigar por essa terceira vaga, para de repente ser uma surpresa para a Copa do Mundo, mas eu não imaginava o Canadá liderando do início ao fim o octogonal final e conseguindo se impor, inclusive em jogos grandes. Então acho que o Canadá subiu um degrau muito maior, ou muito mais rápido do que eu esperava dentro desse ciclo. É verdade que o nível da CONCACAF foi baixo, mas isso significa, inclusive em parte desse ciclo, sem o Alphonso Davies, né? Mas achando outras opções também, tem John Buchanan como opção, olhando para Jonathan David no ataque, para Kyle Larin, entre outros jogadores, né, que foram muito bem, Stephen Eustáquio no centro do campo, que virou uma opção importante de passe, de direcionamento para um time que tende a ser muito vertical, com a Adekugbe na lateral esquerda, com o Junior Hoilett, já um jogador mais rodado, com experiência de Premier League lá atrás. É um Canadá legal de ver, mas que vai ser muito testado, principalmente do ponto de vista defensivo, que é onde não tem peças acostumadas ao mais alto nível. Então é uma tarefa muito difícil para o Canadá, mas acho que o Canadá deve proporcionar jogos legais dentro da Copa do Mundo. Falei da Bélgica, Marrocos. Marrocos tem algumas questões para resolver, a começar pelas principais estrelas. Ziyech vai para a Copa, Mazraoui vai para a Copa. São dois jogadores no momento brigados com o Halilhodzic. O Halilhodzic vai ganhar essa queda de braço até lá, ele vai ficar no comando até a Copa do Mundo. Não seria uma novidade na carreira dele classificar a seleção e não ir para a Copa do Mundo. Então o Marrocos tem algumas questões para estabelecer até lá. É uma seleção que tem qualidade atacando, mas que também tende a dar espaços e a sofrer, o que pode permitir jogos também mais abertos. E acho que esse grupo tem um pouco essa característica. E por fim a Croácia, atual vice-campeã do mundo, que tem, é claro, algumas peças envelhecidas em relação à última Copa, mas tem também renovação em alguns setores, especialmente na defesa, se a gente olhar em comparação com 2018. Até gravei um vídeo sobre isso há alguns ou vários meses, falando sobre a renovação da defesa. Mas mais do que isso, a Croácia começou a trabalhar nessa última data FIFA uma nova forma de jogar que o Zlatko Dalic tem falado que pode ser a forma da Croácia jogar na Copa, tentando encaixar algumas das peças, saindo de uma linha com 4 para jogar com 3 zagueiros. Isso pode trazer alguns benefícios. Um Gvardiol, que tem uma boa saída como zagueiro pela esquerda num trio de zaga, zagueiro do Leipzig, e que é uma das referências dessa nova geração para a zaga, tem o Tchaletatsar também como outro zagueiro por ali, mas isso pode encaixar um Perisic como ala pela esquerda, como joga e tem jogado bem na Inter, para ser um jogador agressivo pelo lado. A Croácia não tem atualmente tanta profundidade e tantas opções ofensivas quando a gente olha para ataque em comparação com ciclos anteriores, mas tem no centro do campo jogadores como Modric, envelhecido, ainda em altíssimo nível, Brozovic, um dos termômetros, um dos melhores meio-campistas da Europa nesses últimos anos pelo que faz na Série A com a Inter, e o Kovacic, bem na temporada com o Chelsea. Esse é um trio de meio-campo que tá entre os melhores em termos de capacidade e que pode encaixar nessa forma de jogar. Até se a gente pensar na forma de saída de bola, de movimentação dos três em saída de bola, o Brozovic numa primeira altura da saída de bola, acho que é uma Croácia que chega melhor resolvida para essa Copa em relação ao meio-campo do que para 2018. Naquela época, a Croácia tinha muitos jogadores de qualidade também, mas uma indefinição muito grande. Quem vai jogar mais recuado? É o Rakitic, é o Brozovic, é o Modric? Durante aquela preparação, não existia muito qual era o melhor entendimento desse trio. Acabou dando certo, a Croácia chegou até a final da Copa do Mundo. Mas acho que, em termos de definições para esse centro do campo, a Croácia chega melhor agora, apesar de já não ter o Rakitic como uma opção como era naquela Copa do Mundo, naquele nível. Tem o Kramaric para ser um atacante móvel dessa dupla de ataque do 3-5-2, tem um Borna Sosa como opção que vem fazendo boas temporadas no Stuttgart, como um ala que oferece bastante. Então acho que é uma Croácia também para a gente observar em termos de qualidade individual. Indo para o próximo grupo, que é o grupo do Brasil, grupo G.
Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, é quase uma repetição de 2018, faltou a Costa Rica, entrou Camarões. Acho que é um grupo desafiador para o Brasil em relação a nível de enfrentamento. É interessante ver de que forma se fala, se encara, se repercute esse tipo de grupo. Sérvia e Suíça não são as seleções mais fortes da Europa, evidentemente, mas essa era uma das combinações mais perigosas que o Brasil, qualquer time poderia ter, pensando na Sérvia vindo do pote 3. Porque é uma Sérvia que tem bons jogadores, ofensivamente tem bons talentos. Vamos falar de Kostic, ala do Eintracht Frankfurt, de Tadic, destaque do Ajax há vários anos, de Vlahovic, virando uma das referências em termos de ataque na Fiorentina, agora na Juventus, de opções como o Mitrovic, jogo muito físico, de contato, de presença na frente, Milinkovic-Savic. É uma Sérvia que exige fisicamente e que tem talento ofensivo. É um time chato de enfrentar. Como a Suíça, que dispensa apresentações também. O Brasil empatou com a Suíça na última Copa do Mundo. É verdade, a Suíça trocou de técnico de lá pra cá. É bom lembrar, a Suíça eliminou a França na Euro, e é bom lembrar, Suíça e Sérvia são as responsáveis por aquela expectativa por um Portugal e Itália na repescagem europeia, porque Suíça e Sérvia foram as campeãs dos grupos que ficaram com as vagas diretas e deixaram Portugal e Itália na repescagem europeia. Então tá longe de ser um grupo fácil. É claro, é um grupo em que o Brasil é favorito, é um grupo em que o Brasil tende a fazer valer esse favoritismo, mas com jogos complicados. E Camarões completa esse grupo, acho que Camarões não faz bom ciclo, embora tenha feito uma boa Copa Africana em casa, conseguiu surpreender na repescagem, na fase final das eliminatórias, eliminando a Argélia de uma forma dramática, mas eu vejo Camarões como uma seleção bastante limitada. Acho que Camarões é claramente a seleção mais fraca do grupo, pelo menos no momento, pelo menos nesse recorte. Indo pro grupo H, para fechar, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, acho que é outro grupo bastante interessante, de estilos muito diferentes. Portugal é não só cabeça de chave, mas a seleção mais forte quando a gente fala de capacidade, de qualidade, de profundidade de elenco, mas é uma seleção que precisou passar pela repescagem, uma seleção que, com que frequência apresenta um futebol convincente? Esse é um dos grandes desafios, e saber lidar com esse protagonismo, essa responsabilidade, esse favoritismo dentro do grupo. É a seleção mais forte do grupo, vamos ver que tipo de futebol vai se propor a fazer, a apresentar com o Fernando Santos. Gana, pra mim uma surpresa chegar aqui, tem uma renovação, tem garotos, falei sobre isso num vídeo recente, tem jogadores jovens sendo trabalhados principalmente do meio pra frente, o Thomas Partey ainda é a referência do time no centro do campo, mas eu não esperava que Gana estivesse aqui, porque foi uma seleção que fez um ciclo ruim, e que não tem hoje um time equilibrado como em outros momentos, como por exemplo, na Copa de 2010, e aí é uma lembrança imediata, né? Gana e Uruguai se enfrentam. Foi um dos grandes jogos, uma das grandes histórias da Copa do Mundo de 2010. O Uruguai é outro, passando por uma transformação, o fim da era Oscar Tabares no meio das eliminatórias, uma tentativa de resgate de uma seleção que parecia descendo um pouco a ladeira, mas que ainda tem qualidade para mostrar, inclusive nas novas peças, em especial no meio-campo, peças que já eram novidade no final do ciclo para 2018, na chegada à Copa do Mundo também. E a Coreia do Sul, que é uma seleção que acho que foi muito trabalhada durante o ciclo para achar formas de atacar e se impor contra adversários mais fracos no ambiente doméstico, no ambiente continental, na Ásia. O Paulo Bento fez um trabalho muito para fazer um time confortável se impondo, tomando conta dos jogos dentro de um cenário local. Agora, e contra adversários mais fortes? E precisando defender? A Coreia do Sul muitas vezes tinha amplo domínio dos jogos, não conseguia transformar isso em placares. Como vai ser esse cenário precisando outro tipo de característica dentro desse grupo que tem desafios de características diferentes também? Acho que é um ponto importante pra gente observar. Mas claro, tem um Son Heung-min que em contra-ataques ou em ataques, em qualquer cenário, é um cara que pode gerar perigo. Tem um Hwang In-beon que pra mim é uma das principais, foi um dos principais, se não o principal jogador das eliminatórias asiáticas. Outro cara pra gente prestar atenção individualmente. Enfim, essa foi uma passada pelos 8 grupos, tentando falar um pouco de cada uma das seleções. O espaço tá aberto aí pra vocês, um abraço e até a próxima.